O aluguel de temporada se transformou. Se você conhece e faz aluguel de temporada já há algum tempo, você vai provavelmente concordar que nos últimos 5 anos, especialmente, uma grande mudança de paradigma vem acontecendo nessa modalidade de aluguel, impulsionada pelas plataformas online, a mais famosa, o Airbnb. Quais são os impactos dessa mudança de paradigma para o seu bolso e para os aluguéis que você está praticando na sua propriedade, no seu imóvel? Existem várias novas formas de analisar o aluguel de temporada e de entender como ele está funcionando. Particularmente no mercado de Florianópolis, que é o que eu vou tomar como exemplo, por ser o local onde a minha empresa atua, a gente vê uma mudança bem grande de cultura até. Porque quem aqui de Florianópolis sabe que o aluguel de temporada na década de 80 e na década de 90, particularmente, especialmente, né, nessas duas décadas, era impulsionado muito pelo turista argentino e turistas também de regiões próximas do Brasil, que muitas vezes vinham para Florianópolis sem ter definido ainda aonde que eles iam se hospedar. E eles chegavam aqui, iam para as imobiliárias de aluguel de temporada durante o período do verão, porque o nosso aluguel tinha uma sazonalidade ainda mais forte do que ela é hoje, então a gente tinha visitantes praticamente só no verão. E ao chegar na imobiliária, eles sentavam com o corretor e começavam a olhar as opções disponíveis para o perfil de imóvel que eles estavam procurando, o número, né, de acordo com o número de hóspedes naquele grupo, e era bem comum virem em grupos grandes, né, normalmente famílias no mínimo aí 6 pessoas, né, e muitas vezes 2 casais com filhos, ou, né, o avô, a avó, os pais, as crianças, enfim, grupos grandes alugavam nessa modalidade de aluguel temporada, porque naturalmente muito mais barato do que pegar 3, 4, 5 quartos de hotel. Funcionou assim por muito tempo. Como a gente tinha muito turista estrangeiro aqui, como eu citei antes, argentinos, e argentinos normalmente vinham com valor em dólar na mão, era até bem comum também o pessoal definir os valores de diária em dólar aqui em Florianópolis. Na época, o dólar uma cotação extremamente alta comparado com a moeda brasileira, né, antes do real, e então o dólar balizava inclusive os valores das diárias. Com o plano real, mudança da economia, tudo que aconteceu nos últimos 15, 20 anos e aí em particular agora nos últimos 5 a 10 anos, com a entrada muito forte das plataformas digitais, muita coisa mudou. Especialmente se você é um proprietário de imóvel em regiões afetadas do jeito que Florianópolis foi afetada por essa transformação digital, você já deve estar notando as mudanças do mercado em função disso. A principal grande mudança que a gente vê é na forma como as pessoas realizam o aluguel. Em vez delas virem para cá sem ter definido onde elas vão ficar para ir na imobiliária e conversar com o corretor. Aqui em Floripa existe a cultura ainda, né, mas já foi muito mais forte até daquele corretor de verão, né, entre aspas, que é a pessoa que fica parada na estrada com uma placa de aluga e com a chave na mão para tentar pegar o hóspede que está chegando na cidade, na estrada. Normalmente eles estão de moto, né? Esse caça-hóspedes, vamos dizer assim. E aí eles vão com a moto, levam o hóspede até a imobiliária ou levam o hóspede até a casa, o apartamento que eles estão se propondo a alugar. Esse modelo, ele nos últimos anos, ele perdeu muita força. Então, a forma de alugar mudou. As pessoas hoje elas estão pesquisando online onde que elas vão ficar, estão fechando as reservas antes de virem para o destino delas, né? E quando elas chegam, elas já têm esse local para ficar definido e elas acabam não precisando mais do serviço da imobiliária. Ainda tem hóspede naturalmente da imobiliária, mas muito dos fechamentos de reserva do aluguel de temporada hoje acontecem online e esse percentual está crescendo todo ano, principalmente em momentos de crise. Há 2 verões atrás a gente teve um momento aqui em Florianópolis que foi um verão assim com uma demanda mais fraca. Fica mais difícil ainda para quem está esperando o hóspede chegar em vez de estar ativamente anunciando nos meios online, que são inclusive formas de capturar, entre aspas, né, de encantar e de seduzir hóspedes
do mundo inteiro. Então eu tenho um mercado que se abre, mercado mundial, no qual o proprietário pode anunciar a sua casa, o seu apartamento, e além disso pode se utilizar de um poderio de marketing bilionário de plataformas como Airbnb e Booking, que fazem a distribuição paga desse anúncio para todos os cantos do planeta. Então, em vez de eu colocar o meu apartamento para ser anunciado num jornal, como se fazia antigamente, colocar numa imobiliária que vai ter um poder de investimento muito mais regionalizado, quando eu coloco o meu apartamento, a minha casa, numa plataforma como Airbnb, como Booking, eu tenho um orçamento de marketing bilionário ajudando a divulgar esse meu imóvel, essa minha acomodação. Então essa é a primeira grande mudança de paradigma que a gente vê e que tem algumas consequências que a gente vai falar agora. A primeira grande consequência é na questão de valores, preço de diária. Antigamente, como o hóspede tinha que negociar pessoalmente, eu tinha mais margem, vamos dizer assim, para eu botar um valor de diária mais alto e quando o hóspede chegasse eu conseguir ali na barganha, né, tentar pegar o melhor valor possível, mas fazer isso tete a tete, né, na frente da pessoa e poder ter um feedback imediato daquele meu valor, se ele está muito alto, se ele não está, né, como é que eu vou negociar isso, né, condição de pagamento e tudo mais, né? Hoje no meio online eu não tenho essa presença garantida do hóspede na minha frente. Então, a minha precificação ela já tem que ser competitiva de saída. Não adianta eu querer botar um valor que eu sei que é 30%, 40% mais alto do que o valor do mercado, na esperança de que os hóspedes vão entrar em contato comigo para negociar. Não é assim que funciona no meio online. As pessoas vão olhar o melhor custo-benefício que elas encontrarem naquele momento e vão fechar o que elas acharem melhor. E muitas das plataformas permitem que as pessoas fechem as reservas instantaneamente. Elas colocam o cartão de crédito, fecham a reserva. Então, nesse modelo instantâneo, as pessoas, no geral, elas não vão ficar mandando mensagem para tentar barganhar preço. Um ou outro só que vai fazer isso, e os que vão fazer isso são justamente os hóspedes que mais negociam. Os maiores pechinchadores são as pessoas com quem você vai estar conversando nesse tipo de negociação. A precificação ela já tem que ser feita dentro de padrões de mercado que sejam realistas e que sejam competitivos de acordo com o que o seu apartamento, a sua casa oferece. O segundo ponto eu já citei aqui, que é justamente o que a sua casa oferece. Foi como eu terminei o primeiro ponto. A gente hoje tem uma expectativa com relação às comodidades que aquela acomodação vai oferecer, muito diferente do que era anteriormente. As pessoas elas já esperam um certo nível de conforto que talvez antes elas não esperassem. Então, só para citar alguns exemplos bem rápidos. Internet de alta velocidade. Essencial hoje. Padrão de camas, de roupa de cama, que seja confortável, que seja higienizado, que não seja puído e antigo. O hóspede, quando faz uma reserva, ele não está pensando se vai ter ou se não vai ter essa comodidade. Essa é a grande mudança, né? As pessoas já esperam certos níveis de conforto, então elas nem chegam a perguntar se tem ou se não tem, muitas vezes. A pessoa muitas vezes não pergunta se vai ter um liquidificador, se vai ter um secador de cabelo. Se tem uma foto ali de uma televisão na sala, a pessoa não vai perguntar se aquela televisão vai ter ali TV a cabo ou se pelo menos vai ser uma Smart TV com Netflix, com acesso a entretenimento. Ela já espera que vai ter. Isso mudou também em função da forma como a reserva é feita. Antigamente, se eu entro na imobiliária ou se eu estou na frente do proprietário, eu posso perguntar isso tudo na hora ali, né? Instantaneamente. Hoje, como tudo é feito online, essas coisas têm que estar descritas e muitas vezes, mesmo que elas não estejam descritas, o hóspede já espera que vai ter. Então, a gente tem que saber quais são as comodidades adequadas para ter ali dentro daquela propriedade. E o terceiro grande ponto que eu quero conversar aqui está ligado com as comodidades e com o conforto, que é o feedback, é o que esses hóspedes vão achar da experiência que eles tiveram dentro daquela acomodação. Qual foi a percepção que elas tiveram de conforto? Qual foi a percepção que elas tiveram de atendimento durante o período que elas ficaram naquele local?
Antigamente, o hóspede vinha, ficava 2 semanas numa casa. Se a casa estivesse caindo aos pedaços ou se a casa fosse um palácio 5 estrelas, na maioria das vezes, esse hóspede ia embora e não compartilharia isso com o mundo, compartilharia talvez com alguns amigos, com a família, o círculo de relacionamento dele ou dela. O impacto de uma experiência negativa há 20 anos atrás era muito pequeno para o seu negócio ao longo do tempo, né? No médio e no longo prazo. Hoje, se um hóspede tem uma experiência negativa dentro de uma acomodação, quando ele vai embora, ele deixa um comentário no Airbnb, no Booking, no Alugue Temporada. Ele tem a oportunidade de descrever exatamente como que foi a experiência dele ou dela dentro daquela casa e dentro daquele apartamento. E esse comentário vai ter um impacto imediato, extremamente relevante para a reputação do seu imóvel, da sua casa, do seu apartamento na internet. Então, se eu tenho bons comentários, se eu tenho comentários de pessoas que gostaram, que elogiaram, ao longo do tempo eu vou ter mais reservas e eu vou ter mais ocupação, e tendo mais ocupação eu consigo cobrar valores de diárias mais altos. Se eu tenho um comentário que seja extremamente negativo, mesmo que eu tenha de repente alguns outros comentários que sejam razoáveis, eu vou destruir a minha reputação online, a reputação do meu apartamento. E isso vai imediatamente começar a ter um impacto financeiro no meu negócio de aluguel de temporada, meu aluguel de curta duração. A qualidade da minha acomodação, dos equipamentos que eu tenho dentro dessa acomodação, utensílios de cozinha, roupa de cama, móveis, decoração, tudo isso vai ter um impacto imediato no meu faturamento no curto, médio e longo prazo. Esse é o terceiro grande ponto a se considerar nesse novo modelo de aluguel de temporada. E o quarto ponto que eu queria citar para a gente finalizar é a questão da sazonalidade. Em certas regiões, como aqui em Florianópolis, a sazonalidade ela era muito, mas muito forte mesmo antes desse evento que é o Airbnb. Então, aqui em Floripa a gente não tinha praticamente fechamento nenhum de aluguel de curta duração, fora dos meses ali de dezembro a fim de março. E hoje, como a Airbnb tem esse alcance mundial e como ele, de certa forma, está substituindo os meios de hospedagem tradicionais, como hotéis, pousadas, etc., ele abriu um mercado anual. Ele abriu um mercado para viajantes que estão aqui, que estão a trabalho, que estão fazendo cursos, que estão em eventos, e de certa forma isso atenuou a questão da sazonalidade, de forma que hoje eu tenho ainda picos de faturamento, épocas do ano que eu posso cobrar valores de diária mais altos, como Réveillon, janeiro, fevereiro, etc. Mas mesmo assim eu consigo ainda manter um fluxo de faturamento ao longo do ano na baixa temporada. Há valores mais baixos, mas valores que ainda assim pagam as contas ao longo do ano, para eu não ter que tirar o meu lucro do verão para pagar o condomínio, o IPTU, a conta mínima de água, de luz, ao longo dos meses ali de abril a novembro. Além disso, como eu consigo fazer esse aluguel ao longo do ano todo, o meu apartamento, a minha casa, está constantemente em uso, então ela se mantém limpa, ela se mantém em estado de manutenção permanente, eu estou sempre fazendo pequenos reparos, não tem aquela coisa de deixar a casa fechada 9 meses e quando eu abrir de novo, é o caso que tem que fazer uma reforma todo ano para poder alugar aquela casa, aquele apartamento no período de alta temporada. Esses são os 4 grandes pontos de mudança, pontos de mutação do aluguel de temporada, impulsionados por essa grande troca de paradigma que veio com as plataformas digitais, principalmente o Airbnb, o Booking e o Alugue Temporada no Brasil, mudaram totalmente a forma da gente se relacionar com os nossos hóspedes e a forma da gente ver o aluguel de temporada como negócio, né? Como negócio e como investimento rentável que faça sentido para o seu imóvel, para o seu patrimônio imobiliário. Essas são as dicas do anfitrião para quem está pensando em operar no aluguel de temporada e que está querendo entender como que esse mercado mudou nesses últimos 10 anos, principalmente.
Valeu e até a próxima dica.